Olá, povo de Deus! Nesse dia 10 de fevereiro de 2023, vamos dar continuidade ao livro de 1 Samuel, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 20, que está escrito assim na palavra de Deus. E falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos, para que matassem a Davi. Porém Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado com Davi. E Jonatas anunciou a Davi, dizendo: Meu pai, Saul, procura matar-te, pelo que agora guarda-te pela manhã e fica-te num lugar oculto e esconde-te. E sairei eu e estarei à mão de meu pai no campo em que estiverdes, e eu falarei de ti a meu pai, e verei o que houver, e tu anunciarei. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e disse-lhe: Não peque o rei contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, porque os seus feitos te são muito bons, porque pôs a sua alma na mão e feriu os filisteus, e fez o Senhor um grande livramento a todo Israel. Tu mesmo ouviste e te alegraste, porque, pois, pecarias contra o sangue inocente, matando Davi sem causa? E Saul deu ouvidos à voz de Jonatas, e jurou Saul: Vive o Senhor, que não morrerá. E Jonatas chamou Davi e contou-lhe todas estas palavras. E Jonatas levou Davi a Saul, e esteve perante ele como dantes, e tornou a haver guerra. E saiu Davi e pelejou contra os filisteus, e os feriu de grande ferida, e fugiram de diante dele. Porém o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul, e estando ele assentado em sua casa, tendo na mão a sua lança, e tangendo Davi com a mão o instrumento de música, e procurava Saul encravar a Davi na parede. Porém ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu com a lança a parede. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Porém Saul mandou mensageiros à casa de Davi, que o guardassem e o matassem pela manhã. Do que Mical, sua mulher, avisou a Davi, dizendo: Se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Então Mical desceu a Davi por uma janela, e ele se foi e fugiu e escapou. E Mical tomou uma estátua e a deitou na cama, e pôs-lhe à cabeceira uma pedra de pele de cabra, e a cobriu com uma coberta. E, mandando Saul os mensageiros que trouxessem a Davi, ela disse: Está doente. Então Saul mandou mensageiros que viessem a Davi, dizendo: Trazei-mo mesmo na cama para que o mate. E vindo, pois, os mensageiros, eis que estava a estátua na cama e a pele de cabra à sua cabeceira. Então disse Saul a Mical: Por que assim me enganaste e deixaste ir e escapar meu inimigo? E disse Mical a Saul: Porque ele me disse: Deixa-me ir, porque hei de eu matar-te. Assim Davi fugiu e escapou, e veio a Samuel a Ramá. E lhe participou tudo quanto Saul lhe fizera, e foram ele e Samuel e ficaram em Naiote. E anunciaram a Saul, dizendo: Eis que Davi está em Naiote, em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazer a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram.
E, avisando disso, Saul enviou outros mensageiros e também a estes profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros mensageiros, os quais também os profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá e chegou ao poço grande que estava em seco e perguntando disseram-lhe: eis que estão em Naiote em Ramá. Então foi para Naiote em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e ia profetizando, até chegar em Naiote em Ramá. E ele também despiu as suas vestes, e ele também profetizou diante de Samuel, e este nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite, pelo que se diz: está também Saul entre os profetas? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Nós podemos ver aqui, pastor Mateus, no capítulo anterior, contou aqui sobre a aliança de Davi, de Jonatas com Davi, né? A grande amizade que se firmou entre aqueles dois, né, servos de Deus ali. E nós podemos ver que, através desta grande aliança, pastor Mateus falou sobre os presentes que Jonatas dá para Davi, e eu creio que nada acontece por acaso. Era necessário que firmasse essa amizade entre os dois. Às vezes as pessoas, elas falam: mas por que aconteceu isso? Por que a Bíblia diz, né, que, sobre uma amizade tão profunda? Porque o Senhor, antes de nós olharmos, antes de nós enxergarmos o futuro, ou seja, as coisas que vão acontecer, o Senhor ele já tem todo o nosso futuro na palma das suas mãos. E aqui nós podemos ver que através desta amizade que o Senhor permitiu ali que Davi e Jonatas tivessem, ali Jonatas foi usado também para alertar a Davi sobre as tramas de Saul. Que Saul ali, ele já não tinha mais o Espírito de Deus. O Espírito de Deus estava sobre Davi. E todas as vezes que acontecer guerras e batalhas e que Davi ia, geralmente ele cumpria, como o pastor Mateus falou, ele cumpria com excelência. Saul pediu para ele 100 prepúcios, ele entregou 200. Então, eu entendo que Davi, tudo que ele tinha no coração era cumprir com excelência. Afinal, Saul era o rei que estava ali reinando sobre Israel. E Davi, por mais que ele tivesse recebido a unção, ele estava em submissão a Saul, porque ele sabia esperar o tempo de Deus. Então, muitas vezes, o que acontece? As pessoas, elas acabam colocando na cabeça, no pensamento, no entendimento, que elas estão perdendo tempo, que elas já têm que resolver, que elas já têm que agir, que elas já têm que fazer a vontade de Deus, e acaba que se precipitando. Sabe o que o Senhor me toca dizer para você hoje? Espera o teu tempo. Espera o tempo de Deus na tua vida. Não se precipite. Não se preocupe, porque a hora que tiver que acontecer, a hora que você tiver que fazer algo para o Senhor, a hora que você tiver que tomar uma linha de frente, o Senhor ele vai mover todas as coisas ao seu favor. Então Davi, naquele momento, naquele tempo, naquela época, naquela temporada que ele passou com Saul ali, ele estava aprendendo, de alguma forma ele estava aprendendo. E muitas vezes as pessoas pensam: mas aprendendo o quê? Com um homem que já não tinha mais o Espírito de Deus, já tinha sido retirado o Espírito de Deus da vida dele. O que esse homem poderia ensinar? Muitas vezes a gente olha para as pessoas, a gente acha que somente pessoas cheias do Espírito Santo que vão nos ensinar. Mas muitas vezes nós também aprendemos com os erros das pessoas, muitas vezes a gente olhando e falando assim: isso eu não vou fazer. Isso daí, quando o Senhor estiver me usando para uma obra, esse tipo de ação eu não vou fazer. Então nós temos que ter esse entendimento, nós temos que ter esta visão. Tudo que nós passamos, todo seja levante, seja momentos difíceis, seja provação, seja momentos de fúria, porque Davi, o que ele estava provando aqui? A fúria do rei Saul.
Ele estava provando a fúria. E a própria palavra de Deus diz que naquele momento, até mesmo a esposa dele, que foi a Mical, ela teve estratégia. Ela sabendo ali que Davi estava para ser morto, né, pelo seu próprio sogro, ela vai e ela usa de estratégia, ela coloca uma estátua ali no lugar de Davi, ela fala para aqueles mensageiros que Davi estava doente, e ela libera ele pela janela, né, para que ele saia dali com vida. E diz a palavra do Senhor que Davi vai até Samuel, conta para Samuel o que estava acontecendo, e dali eles partem e ficam ali na cidade de Naiote. E Saul toma o conhecimento que Davi estava na cidade de Naiote. Mas acontecia o quê? Né? Que Davi mandava mensageiros para trazer Davi. E naquele momento, a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus vinha sobre os mensageiros e também eles profetizavam. Então, sabe o que eu compreendo? Que Deus está no controle de tudo. Por que muitas vezes a gente pensa que Deus quer uma ajudinha nossa, que a gente precisa dar uma ajuda para Deus? Nós não precisamos dar ajuda para Deus. O dono da sabedoria continua sendo o Senhor. E nós somos meros seres mortais que dependem do Senhor para tudo. Nós não precisamos dar uma forcinha. A Bíblia diz que aconteceu por 3 vezes, e por 3 vezes que Saul ali mandasse 2 vezes aqueles mensageiros, depois o próprio Saul foi, e diz a palavra de Deus que o próprio Saul profetizou. E aí a gente vê que aqui fala assim: está também Saul entre os profetas? Uma pergunta, um ponto de interrogação que a Bíblia faz. Então, sabe o que nós temos que entender? Entenda de uma vez por todas, você ouvinte da palavra do dia. O tempo não está perdido. Nada está perdido para você. Você só tem que compreender que Deus tem um tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus. E Davi soube esperar aquele tempo. Davi cumpriu com obediência todas as ordenanças daquele rei, porque ele sabia que a hora que Deus quisesse bradar, Deus ia bradar. Então que você saiba que na hora que Deus quiser bradar sobre a tua vida, Deus vai bradar. Mas como que estão as tuas obras enquanto isso? São obras excelentes? Tudo que te pedem para você fazer, você está fazendo com excelência? Tudo que te pedem para você fazer, você está fazendo como ao Senhor e não a homens? Você tem sido obediente? Ou você tem sido rebelde? Como que você tem agido diante da tua liderança, diante daqueles que têm colocado em responsabilidade obras nas tuas mãos? Amém? Que Deus abençoe. É uma palavra para nós refletirmos no dia de hoje. E em nome do Senhor Jesus, que a cada dia nós venhamos crescer em graça, em sabedoria, em santidade e principalmente em humildade. Amém? Tenha um dia de bênção e de vitória. Sou a pastora Maria Paiva, da IAP Sol da Justiça.